Emerson Pansieri, notícias do Cruzeiro, aqui na turma do Bate-Bola, notícias pós-clássico e pré-Botafogo, semana de Campeonato Brasileiro. Boa noite, Pansieri. Boa noite pra você também, Cirilo, boa noite, Panzi, e todo mundo que acompanha aqui a reunião da turma do Bate-Bola. No Cruzeiro, reapresentação hoje à tarde na Toca da Raposa, e o pensamento é o duelo contra o Botafogo na quinta-feira, primeira rodada, Campeonato Brasileiro. Estaremos lá no Newton Santos, Cruzeiro enfrentando o time da Estrela Solitária. E aí, algumas boas notícias, Cirilo, em relação à equipe pensando na sequência da temporada, né? O Vidalba treinou de forma integral com o grupo, participando dessa atividade mais uma vez, e existe, né, uma tendência, existe uma possibilidade do Vidalba integrar esse grupo que viaja para o Rio de Janeiro. Vamos esperar, ainda tem o trabalho de amanhã, tem o trabalho de quarta-feira, mas existe essa tendência. Outra boa notícia, o Mateuzinho deixou o departamento médico, aí começa a fazer algumas atividades. Hoje mesmo ele fez uma parte da atividade em campo com o grupo. É uma sequência, né? Uma sequência agora que ele precisa pegar de trabalho para que possa ficar à disposição, mas é uma peça também aí que o Tite conta com certeza para esse meio-campo do Cruzeiro. Muita gente, Cirilo, pergunta do Sinisterra. Cadê Sinisterra? Evoluindo em trabalhos de uma chamada pré-temporada. Vou falar assim que é uma pré-temporada individual, porque é o seguinte, o intuito desse trabalho individualizado com o Sinisterra é evitar lesão, né? É um trabalho para evitar lesão muscular, é um trabalho preventivo, é um trabalho também a longo prazo, para que não aconteça algo que foi normal no ano passado. Ele vinha, jogava uma partida, sentia, fazia uma partida, sentia de novo. Então, é um trabalho que visa o melhor do jogador para ele ficar sadio, e ele fez a primeira parte do treino com o grupo também, mas são peças, são jogadores que vão evoluindo para que num futuro aí não muito distante o Tite possa utilizar, óbvio, né? Pelo que eu expliquei, o Vidalba é o primeiro deles e o que pode até, quem sabe, viajar para a Cidade Maravilhosa. Pansieri falando de Vidalba, o Panzi, que foi titularíssimo na última temporada e com muitos méritos, inclusive, e esse começo de ano, o Tite, no momento, e aliás foram 2 momentos só, em que optou por colocar o seu principal time, o que ele entende como principal para o momento, ele teve o Jonathan Jesus com o Fabrício Bruno entre os titulares. O Fabrício, todo mundo sabe que é um titular incontestável. O Jonathan, e foi um personagem ruim do clássico ontem, né? Não jogou bem. E o Jonathan Jesus começou a temporada jogando todos os jogos do Cruzeiro. Vidalba de volta. Como você considera essa disputa defensiva no Cruzeiro? A gente já comentou nessa semana agora anterior, mas sem o clássico, né, no meio da discussão. Como é que você encara esse contexto todo? Acho que o Vidalba não vai voltar para jogar agora, depois de estar lesionado, mas como é que você encara essa competitividade no sistema defensivo do Cruzeiro e como o sistema defensivo do Cruzeiro se comportou no clássico, Edu? São muitos aspectos que a gente tem que trazer para análise quando vai falar de sistema defensivo do Cruzeiro. Vamos lá. Primeiro, Jonathan Jesus, um pedido do Tite para que ele ficasse. Então, eu entendo que é um atleta que vai ter oportunidades além das que já está tendo. Jogou todos os jogos, como você disse. João Marcelo, para mim foi mal. É um início de temporada de muita dificuldade do João Marcelo, por conta também do longo período que ficou tratando e se recuperando de uma lesão. Praticamente não jogou na última temporada. Pelo que o Tite tem feito com os jogadores que eram titulares no ano passado, entendo que quando o Vidalba tiver 100% fisicamente, ele vai ter a oportunidade de voltar e mostrar para o Tite que ele precisa, ou que pode seguir sendo titular ao lado do Fabrício Bruno, que também não tem um bom início de temporada. Mas, gente, o recorte é muito pequeno. O recorte é pequeno quando se fala de Fabrício Bruno, do próprio William. São jogadores que completaram 2 jogos no clássico, né? Aliás, por falar em Fabrício Bruno e William, no jogo contra o Democrata, Fagner e João Marcelo também falharam. Lado direito da defesa. Também falharam no gol do Democrata, e no clássico, o William e Fabrício Bruno não foram bem, principalmente no segundo tempo. E aí a gente pode trazer para crítica o fato de ser apenas o segundo jogo, ainda fora de ritmo, sem tempo de bola, fisicamente uma queda nítida de todo o time do Cruzeiro no segundo tempo.
e sem querer tirar méritos do Atlético. Aliás, eu acho que tem muito mais mérito do lado vencedor do Atlético do que demérito do Cruzeiro. O Atlético fez um bom jogo, o Atlético estudou o adversário, o Atlético tirou do Cruzeiro, por exemplo, a chance de roubar uma bola numa saída de bola do Galo, que no primeiro tempo o Atlético quebrou mais essa bola com o Everson. Foi algo inteligente, pensado pelo treinador. Então teve as suas dificuldades, mas no segundo tempo, para mim, nitidamente uma queda física de alguns atletas, entre eles os do sistema defensivo, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, o próprio Kaique, que fez um primeiro tempo melhor do que o segundo, apesar de ter feito pênalti, né, na primeira etapa, e o William. Então, o início de temporada explica muita coisa, a parte física também, e essa turma vai ter que competir muito no dia a dia. Vamos de volta com Emerson Pansieri, mais Cruzeiro. Pansieri. Para trazer um tema, Cirilo, que ontem também no meio do jogo, ele ganha agora, hoje, né, mais repercussão e tudo, por conta de uma venda. O Cruzeiro está negociando o Rian Guilherme. Sim. Jogador de 23 anos. Chegou em setembro do ano passado, fez 3 jogos no ano passado. Esse ano fez 3 jogos também, participou ali daquele início do Campeonato Mineiro, aqueles jogos do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, aqueles 2 jogos contra o Tombense e contra o Pouso Alegre. E aí a tendência de jogar no Rio Ave, numa negociação que está estimada em 2,5 milhões de euros. Esse aí deve ser o valor do jogador para o futebol português. Ele já teve uma passagem pelo futebol português, pelo Leiria, né? Ele pertencia ao Fortaleza, mas é uma possibilidade muito grande do Cruzeiro oficializar nos próximos dias a saída do Rian Guilherme. Eu fiquei curioso com essa informação que o Pansieri trouxe ontem na jornada esportiva, o Pansi, que a gente estava conversando justamente sobre o substituto do Guilherme, falando, talvez esse Rian Guilherme tenha passado à frente do Wallace, né? E agora a negociação, e provavelmente também, Pansieri, a negociação do Wallace, né? Na verdade, o Wallace segue treinando, foi o 3º jogo sem atuar, mas pro Wallace sair tem que ser bom pro Cruzeiro e pro Wallace. Essa é a história, entendeu? E por enquanto não chegou a isso. E por enquanto não chegou nada que seja bom para os dois. Essa é a informação. E o Cruzeiro segue precisando de uma alternativa ao Romero, né? Que como sempre joga bem, né? Muito regular. Mas precisa de alguém ali, né, Edu? Tá cheio de alternativa para segundo volante. Lotado. Vários bons jogadores, ótimas alternativas. Ontem mesmo no Clássico teve Lucas Silva, teve o Christian. O Gerson pode fazer essa função. Aliás, quando entra o Japa, o Gerson ele vem pro meio para fazer esse segundo homem de meio de campo. Enfim, as alternativas existem por um segundo volante, um terceiro homem de meio. Agora, esse primeiro volante, a grande decepção é o Wallace, né? Sim. Isso é fato. O Wallace é uma das grandes decepções do Cruzeiro, talvez seja a maior decepção, ao lado do Gabigol de 2025, mas maior do que o Gabigol, que ainda entregou, né? O Gabigol foi reserva por opção do Jardim e em vários momentos que entrou bem. Mas o Wallace não. O Wallace é decepcionante e o Rian Guilherme fez um bom início de ano. Eu me recordo agora no jogo contra o Democrata, foi o primeiro jogo que eu comentei do Cruzeiro no ano e ele teve inclusive entre os votados para melhor em campo depois da partida. A gente elogiou muito ele durante o jogo, o próprio Japa, mas enfim, é uma opção do clube. O clube precisa vender também, não apenas contratar, e se chegou uma oferta que seja boa para o garoto, para o clube enfim, o Cruzeiro vai tentar aproveitar a oportunidade financeiramente falando. Pansieri, daqui a pouquinho no segundo tempo, mais debate relacionado ao Cruzeiro também. E lembrando, quinta-feira, Botafogo, estádio Newton Santos. Vai subindo o nível, a temporada vai pegando, Pansieri. Uma coisa que o Tite falou, passa às vezes despercebido, só para eu encerrar, que ele também vai conhecendo os jogadores na prática, na toca, no trabalho do dia a dia. Uma coisa é vídeo, outra coisa é no trabalho. Enfim, o grande desafio aí da semana do Cruzeiro, o início do Campeonato Brasileiro, porque depois no fim de semana tem um duelo também fundamental em termos de Mineiro, que é o duelo contra o Betim. Mas a gente tem tempo para falar mais disso. Vamos falar inclusive quanto a estratégias, né? Sim. Justamente sobre essa história aí de campeonato estadual. Não sei se vai fazer muito sentido colocar titular para jogar os jogos aí de estadual, em especial essa próxima rodada depois de Campeonato Brasileiro, depois de Clássico, né?